A história acontece em San Angeles, uma união das cidades de Santa Mônica, San Diego e Los Angeles em 2032. John Spartan, Sylvester Stallone, um detetive do século XX, é preso juntamente com Simon Phoenix, Wesley Snipes, um assassino em 1996, acusado de ser o responsável pela morte de reféns de Simon. Eles passam anos na Cryo Prison, uma prisão no qual o prisioneiro fica congelado até o final da pena. No ano de 2032, Simon Phoenix foge da prisão diante de uma sociedade que até então desconhecia o crime e a desordem. Portanto, John Spartan foi reabilitado para prender o criminoso. Lenina Huxley, Sandra Bullock, é uma tenente da polícia e se envolve com John Spartan na caçada a Simon. Porém, Spartan descobre um plano do governador Dr. Raymond Cocteau, que pretendia matar um líder rebelde que vivia no submundo subterrâneo. Spartan vence Simon, que acaba morrendo, e a sociedade aparentemente perfeita volta aos conceitos do século XX como sexo, liberdade individual e liberdade de expressão. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Quero pedir para você se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Se você já está inscrito, então curta esse vídeo e compartilhe, porque esse filme, O Demolidor, é muito legal. É um filme de 1993, você viu aí o resumo, a ideia do filme, né? A sinopse do filme. Conhece aí o personagem do Stallone? John Spartan. Aliás, o Stallone adora um John, hein? John Rambo, John Spartan. Mas eu acho que não é só o Stallone. Outros protagonistas da década de 80 e 90 gostavam muito desse nome. E o filme é profético, né? Stallone em 2020, logo no início dessa bagunça toda que tivemos, e aqui no Brasil você vê que ainda muita gente ainda está movida por esse período, né? Porque os problemas não foram só da saúde física, né? Da psicológica, foi muito mais, fora outros problemas sociais que nós tivemos aí decorrente desse período maluco. E quando foi informado que era melhor para as pessoas, né, não tiverem o contágio, não se cumprimentarem dando as mãos, ele me posta no Instagram, fizemos uma previsão, né? Ele colocou a cena do filme, que eu coloquei o GIF aí, você deve ter visto a imagem, do pessoal indo se tocar e não se encosta. Então isso era uma das coisas, mas o filme é muito mais do que isso. A começar, o filme, sim, o filme é inspirado, ele pega várias coisas ali do livro Admirável Mundo Novo, mas ele faz um mundo, acho que até mais próximo do que a gente vive hoje. E é muito provável, por quê? Porque eu fiz a menção, se você não assistiu o vídeo do Admirável Mundo Novo, né, assista, o vídeo está aí, assista, está aqui no canal, e lá eu faço alguns questionamentos, né, sobre diversos pontos, então muita coisa aqui eu não vou mencionar novamente, né, por quê? Porque tem algo primordial que o filme Demolidor fala e que talvez para quem está lendo Admirável Mundo Novo não pega. Então tem um problema muito maior do que tudo que eu vou falar aqui agora, nesses primeiros minutos, né? A gente vai dar um geralzão. Então, 2032, né? Após 2030, né? Uma sociedade totalmente diferente, veja aí, que muito legal, o filme é lógico, né? Porque é um filme que tem um policial que é o Demolidor, né? Eu ia chamar de Demolidor, assiste o filme você vai entender por quê. Alguns detalhes é legal tu ver. Mas você vê uma polícia, que é um dos sinais de autoridade das instituições, né? Totalmente fragilizada. Que coisa. Você vê em diversas pessoas, mesmo aquelas que negam isso, um certo tédio, né? Por quê? Porque essa paz não é uma paz verdadeira. Não é uma paz que você... o mundo pode estar acabando, mas você por dentro sabe quem você é, sabe o que você busca, sabe o porquê você está aqui e então você está em paz.
né? Não é uma paz interior, é uma paz aparente. Então, os contatos, as conversas são artificiais. As pessoas vivem sem um propósito verdadeiro. Tanto que aparece uma pessoa no que, né, a gente falando de tecnologia, eles colocam lá tablets, celulares e tudo mais e coloca, é lógico, né, isso aí eles não preveram, né, o fim do orelhão. Eles não preveram o fim do orelhão em 93. Então tem um cara num orelhão, mas não é um orelhão igual o que tinha na década de 90, que tinha um telefone lá, as pessoas pegavam para ligar para as outras. Não, é uma tela e parece inclusive que a pessoa está no Instagram, né? Porque ela fala, estou triste, estou chateado, aí a tela responde, não, você é ótimo, você é maravilhoso. Então tá muito assim da gente precisar de sempre alguma motivação pela falta do sentido, né? Então tem isso. Outra coisa é essa criação de comida do mal e hábitos ruins e que chega no ponto de que não, se é ruim nós não podemos ter. Então não tem, lá não tem, nesse mundo em 2032 já não tem carne, não tem gorduras, não tem sal, não tem pimenta, não tem brinquedos perigosos e não tem sexo de toque, né? Assim como não se pode engravidar, não pode. E para ter autorização precisa de uma autorização específica. Então é tudo muito diferente nesse mundo, mas a gente percebe algumas coisas estranhas, né? E a gente pode até pegar aqui, né? Não era só o sexo, fala sexo, né? Sexo, gravidez e aborto não são permitidos, só em certas autorizações. Ué, mas até o aborto? Meus amigos, porque lá eles já foram tanto para um extremo que agora eles proibiram até o extremo. Então, se hoje nós estamos numa hipersexualização, não é muito difícil que depois de alguns anos caia para um outro extremo. E não porque as pessoas vão procurar a castidade, o momento correto, né, Deus, a verdade, nada disso. As pessoas vão fazer por outros motivos essas coisas. Então, veja aí. Então não tem violência, não tem, só que ao mesmo tempo as pessoas não sabem se defender quando a violência ocorre. E aí elas não têm força interior para lidar com problemas exteriores. Ora, nós não estamos com pessoas cada vez mais fragilizadas, não é que elas são frágeis fisicamente, às vezes a pessoa até é forte fisicamente, mas elas estão fragilizadas interiormente e não conseguem suportar, às vezes uma palavra, às vezes uma situação, elas não sabem mais lidar. É o que está acontecendo com muitos de nós hoje em dia, não é? Esse é um ponto sério. E para eu falar, e eu vou falar do que eu acho que é o problema mais difícil dos dias de hoje, inclusive eu acho que é um pecado. É um pecado porque quando você vive dessa maneira, você põe a sua confiança no mundo e tira a sua confiança de Deus, né? Mas eu vou falar daqui a pouco qual que é esse problema, esse grande problema, né? Mas veja, as pessoas já não querem mais comer, não podem mais comer isso, não podem mais comer aquilo, tudo é tudo muito, muito, muito limpinho. Então por quê? Porque vira uma ditadura detergente, né? Então é aquela coisa asséptica, né? É o mundo álcool gel. Não que álcool gel seja ruim, veja o que eu disse para você, né? Que nessa questão da sexualidade fica fácil para você entender que hoje nós estamos numa hipersexualização e para amanhã começar a cortar e ninguém mais poder fazer isso é muito fácil. Por quê? Porque você vai de um extremo ao outro, né? Então, em todas essas coisas, quer dizer, as pessoas tinham em épocas anteriores dificuldade de higiene, aí agora a gente tem facilidade para alguns hábitos, então depois hábitos completamente diferentes. Fora isso, engenharia social. Nós temos engenharia social hoje em dia, e você sabe, diga as palavras proibidas, por exemplo, no Canadá, para você ver o que te acontece. No outro dia tu tá lá com um psiquiatra, né, para fazer um acompanhamento para você se ressociabilizar na sociedade. Então tem isso, né? É lógico que lá no filme o negócio já é quando nasce, então já faz todo o trabalho para a pessoa ter tal e qual habilidade baseado no DNA,
também para controlar. Esse é o horror dos horrores dos cristãos, né? As pessoas estão com chip na mão para saber onde elas estão. Fora isso, controle visual, controle de voz, né? Então, se você falar uma palavra, você toma uma multa, porque você está infringindo, está dizendo uma palavra que não pode ser dita, porque ela é agressiva. Fora a pergunta que ela... Tem uma pergunta que a policial faz para um outro policial aí, não é tão conhecido, a Lenina, né? A Lenina olha e fala assim, você não está cansado de ficar tendo que prender essas pessoas que fazem piadas sujas? Ora, os comediantes vão ser criminalizados mesmo. E veja, isso é perceptível, né? Você vê que tem um momento lá que o Simon faz uma ironia e os caras não entendem a ironia. Que coisa, né? Mas tudo isso está englobado num problema só. O grande problema, que aí a gente analisa de um modo um pouco mais sério, tudo isso. E este problema é um pecado porque coloca a confiança no mundo e tira a confiança de Deus. A pessoa começa a acreditar em outra coisa. Veja aí qual é. Então vamos lá. Eu quero agora, nesse momento, discutir com você o que eu penso que é o principal do filme. Porque se você só pegar os fatores externos que eu mencionei aqui, junto do mote da história, né? Você vai ficar, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mais ou menos como eu fiz na explicação dos livros, né? Tanto 84 quanto Admirável Mundo Novo. E acho que esse filme vai um pouco mais longe, porque ele mostra já coisas muito próximas de nós, ainda que ele está inspirado, verdadeiramente inspirado, até o nome da policial, né? Em Admirável Mundo Novo. Mas ele está mais para a nossa época. Então eles pensaram assim, olha, se nós imaginarmos um período onde a violência ocorrida nos anos 80, 90 aumenta, então uma crise de violência, e com isto questões naturais começam a complicar a vida humana. No caso do filme, parece que foi um terremoto terrível, né? Não foi um terremoto que causou alguma destruição, causou uma gigantesca destruição, né? Tanto que se formou uma nova cidade que eram 3. E esta nova cidade não apenas luta para resolver o problema que estava relacionado à questão da tragédia natural, quanto da violência que havia chegado numa situação alarmante. Qual é o grande ponto? Onde é que está o problema aí? Né? As consequências, é o chip, é a alimentação, é ruim. Tem tudo isso, né? Mas não é isso. O grande problema que se chega numa situação como aquela, e que eu mencionei no vídeo passado, quando a gente falou do filme Inimigo do Estado, né, na questão do controle, e aí tem o vídeo, se você não viu esse vídeo, assista, tem um vídeo no final que fala muito do que eu vou falar aqui, mas lá mostra o que já está acontecendo no mundo, que é um grande pecado que nós cometemos, e eu já falei sobre esse pecado, procure o vídeo aí, o pecado da segurança, né, que é o grande problema que ocorre na mentalidade que nós temos hoje. Nós temos essa mentalidade de querer juntar tudo, né, todos os problemas, mas ao mesmo tempo todas as benesses do mundo moderno, é um mundo mais confortável, nós temos mais facilidades, então nós não queremos perder. Só que a nossa vida não nos garante que nós vamos continuar com as coisas que nós conquistamos. Você pode ser bilionário, estoura a bolsa, alguém dá um tiro nele, né? Alguns, né, pegam uma doença e não conseguem tratar por mais dinheiro que tenha, então morre. A vida chega ao fim, né? Fora isso, podem haver outros males, outros problemas, guerra e outras situações que
coloque uma pessoa que era, né, muito bem sucedida num problemaço. Então, as pessoas começam a ter as suas conquistas no mundo moderno e não querem perdê-las. Observam nelas mesmas a impossibilidade de que, ao mesmo tempo que elas conquistem, elas tenham a segurança de que não vão perder. Bom, alguém precisa garantir. E aí não é um plano de seguro, né? Ah, eu vou fazer um seguro para proteger. Não é isso. Isso pode até fazer alguma coisa, mas ela percebe que aquilo é para uma coisa muito pequena e todas as outras ela ainda pode perder. Então o que ela começa a acreditar? Ela começa a acreditar que ela precisa de um sistema todo que lhe dê. Não precisa ser um bem-estar no sentido dela receber uma verba ou dela ter um benefício a partir do imposto que ela pagou, ou que as pessoas acham às vezes que é grátis. Não necessariamente, mas que ela tenha a segurança de que ela não vai perder aquilo que ela já tem. Então ela percebe que só ela não vai dar. E aí na cabeça dela e de várias pessoas, bom, então a gente precisa se juntar para resolver o problema da paz. Porque se a gente não tem como, nós podemos fazer algumas questões de segurança para proteger todo mundo de grandes acidentes, como terremoto, furacão e tudo mais. Mas para a violência urbana, para a mentalidade das pessoas, aí nós não temos controle. Porque hoje a informação, a qualidade das coisas, a facilidade de fazer as coisas, uma pessoa poderia ter, conseguiria fazer talvez uma arma potencial no seu quarto de casa para fazer algum mal. Né? Muitas vezes aparecem psicopatas que ficam procurando, né, como fazer armas para ir lá e acabar com outras pessoas e de repente acontecem chacinas terríveis. Mas não é ainda esse caso. Ela começa a perceber que, além disso, existem outras situações que podem dificultar esta sua segurança. Então, quando você começa a ver no filme que as pessoas adquiriram modos de falar, né, para não mostrar exatamente o que estão sentindo, então as relações ficam artificiais. Você começa a ver um pouco do que a gente já vive hoje relacionado ao politicamente correto, onde neste canal aqui, né, aqui no YouTube, certas palavras não podem ser ditas. Eu tenho um vídeo que tem uma restrição de monetização, que é o 40 dias pela vida. Se você não sabe o que teve nesse vídeo, assiste o vídeo 40 dias pela vida, que você vai ver o que tem e por que ele está restrito, o que é que foi falado lá. Por quê? Porque o YouTube e todas as Big Techs, a partir de análise de palavras, de expressões e tudo mais, e numa compreensão de uma nova ética, que não tem nada a ver com a ética cristã, tá? Ela definiu o que é que deve ser o certo e o que é que deve ser o errado. E o que é que seria neste momento de transição, quer dizer, eles querem substituir tudo que você crê para uma nova forma que eles entendem, não é que é mal, que tem uma mente maligna sentada lá do outro lado dizendo eu vou acabar com o mundo, não. Eles entendem que esta ética cristã, ela pode até ser boa, mas ela gera mais problemas do que soluções. Então o que se precisa fazer é doutrinar a população para que ela tenha uma linguagem não ofensiva, como eles dizem, inclusiva, ou seja, indiferente da loucura que a pessoa faz, nós vamos achar uma palavra que não seja ofensiva e que a pessoa não fique irritada e não crie caos. Então todo mundo vai ficar em paz, todo mundo vai ter a mesma linguagem, as pessoas não vão mais falar nada diferente. Veja, por que é que está se banindo piada? Se você viu no filme, as pessoas olhavam para pequenas piadinhas, né, lá tanto do Snipes quanto do Stallone, né, quando eles olhavam assim, o que é isso? Né, porque algumas expressões eram chulas, outras agressivas, outras irônicas. A ironia vai ficando mais difícil de ser compreendida. Então começa sim a haver um rebaixamento educacional. As pessoas precisam dar uma
emburrecida. Você precisa infantilizar de modo, a princípio, hoje, no nosso mundo, numa hipersexualização, mas não se engane, o filme mesmo não se perde nisso, ele percebe que as pessoas já não têm o sexo mais como objetivo. Até tem quem faça, mas como é que fazem? Sem o toque. E isto pode ser um futuro, sim. Né? Você já vê que em alguns países também as pessoas já não têm mais a mesmo apetite, né? Nós estamos numa hipersexualização, internet e tudo mais, banda larga, todo mundo acessa, aquela loucura, mas já aparecem países onde os jovens já fazem menos. Ah, é castidade? Não é. Não é por Deus. Não é porque ela entendeu o que é o seu corpo, o templo do espírito, entendeu o significado do matrimônio, nada disso. É porque ela já tem uma outra paixão que substituiu esta paixão sexual. Então já não precisa mais disso, já tem uma outra coisa e Deus já nem faz parte da vida dela. Então não se engane que o pessoal quer que as pessoas emburreçam do nada. Não, você precisa pensar por que quer isso, né? Ninguém quer isso do nada. Por quê? Porque eles entendem que nós estamos num momento que precisa rebaixar algumas coisas, retirar outras e impedir outras. E o filme vai na mosca quando mostra o comportamento das pessoas. Então por isso, comida do mal, coisas que podem, coisas que não podem. Né? Se esse negócio faz mal, então é mal. Olha que coisa mais, né? Que coisa mais binária como atualmente é, né? Ah, se faz mal, então é mal. Nós não podemos comer, nós não podemos beber, nós não podemos tragar porque é mal. Porque diz que faz talvez algum problema para a saúde. Então não pode, não podemos usar. Inclusive isso aqui, né? Ela até fala de gasolina, né? Não pode, brinquedos perigosos, né, coisas apimentadas, pessoas que têm problema no estômago, se faz mal, então ninguém pode comer. Então nós não podemos comer carne, nós não podemos fumar, não podemos beber nada. Bebida alcoólica porque pode fazer mal. Então se faz mal é mal. Olha que coisa binária. Aqui a tendência de se chegar é essa. Né? Então quando você vê aí os tais cancelamentos, na grande maioria das vezes você percebe que as pessoas não entenderam o que foi dito. Ou a própria pessoa não soube se pronunciar. E aí a força desmedida que vem do pessoal das redes é muito maior, é muito agressivo. E pode ser que uma sociedade dessa, não sei se isso não é mencionado no filme, não é bem tocado, mas pode ser que uma sociedade dessa fique sempre nesse esconder-se. Por quê? Porque as pessoas acabam tendo essa vida artificial. Mas será que uma hora elas não poderiam explodir, mesmo que não tivesse aparecido, né, o Simon Phoenix ou o John Spartan? É uma coisa que a gente poderia pensar. Então veja, né, estas coisas que ocorrem e que estão ocorrendo e que você começa a ver na sociedade muito do que aconteceu no filme, vem estrategicamente, vem porque alguém, assim como o Cocteau, entende que o mundo está violento, tem seus problemas de saúde e precisa se criar um mundo melhor. Este mundo melhor é limpinho, este mundo melhor não tem discussões, este mundo melhor ninguém discute por religião, já que religião deixa de existir. Então começa a se definir o modo certo é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, quero que você pense um pouco, né? E digo novamente, assista o filme. É importantíssimo que você assista esse filme novamente e aí pense, olha, realmente é verdade. Realmente é verdade que temos aí muita coisa para analisar e tentar entender o que é que vai acontecer conosco aí nos próximos anos, né? O que estão fazendo quando fazem essas campanhas mundiais, 2030, temos que fazer isso, temos que ter uma nova ética, temos que criar os nossos próprios valores, né? As nossas
comunicações precisam ser assim, não podemos comer isso, não podemos comer aquilo. Pare e pense se não é para esse mundo maluco do filme Demolidor que nós estamos indo, tá bom? E a todos vocês, que Deus os guarde.